Irmãos, o tema da lição de hoje é a promessa de vida abundante. Promessa de vida abundante, baseado no Evangelho de João, no capítulo 10, quando Jesus, ele próprio, promete que aqueles que seguirem os seus ensinamentos terão vida e vida com abundância. Se eu perguntar aqui para você, o que viria a ser uma vida abundante? O que viria a ser esta palavra, né? Algo que seria mais do que o normal? Vida abundante, se você pegar a palavra que eles utilizam ali, que João utiliza no grego, vai trazer a ideia de algo que sobeja, de algo que sobra, que é mais do que o suficiente. Mas antes da gente entrar nessa parte de pensar nisso, eu gostaria de primeiro perguntar para os irmãos, antes de falar do que é abundante, e falar sobre a vida, e fazer uma pergunta que era muito comum. Um certo pensador brasileiro, que tinha um programa de TV, ele perguntava sempre para quem ia lá no seu programa, ele dizia assim: o que é a vida? Se fosse para você responder essa pergunta, o que é a vida? O que você responderia? Alguma vez, principalmente aí os mais maduros, os mais velhos, nós mais velhos, alguma vez você já disse assim: isso aqui não é vida não? Em algum momento da sua vida, talvez algum aperto no trabalho, talvez algum momento de desesperança, talvez algum conflito no matrimônio, na família, e você disse: isso não é vida. O que você estava querendo dizer com isso? O que é vida? Quando nós pegamos na ciência para saber o que é vida, a ciência diz assim, que para ser vida você precisa apresentar algumas características. A primeira delas, organização celular, você tem que ter células, você tem que ter metabolismo, você tem que fazer a homeostase, que é uma regulação dos processos internos, como o seu estômago, né, por exemplo, que funciona, tem que você peça. Alguma vez você acordou e disse: por favor, estômago, funcione? Alguma vez você acordou e disse: por favor, coração, bata? Não, então isso acontece automático dentro de você. Crescimento e desenvolvimento. Tudo que é vivo, ele cresce e se desenvolve. E quando ele atinge o seu ápice, ele continua desenvolvendo, só que agora para a velhice. E até a morte. A morte entra no boletim médico dizendo que evoluiu para óbito, né? Então nós estamos em constante evolução. O que é vivo não fica parado, estático. Resposta a estímulos, ou seja, quando bate assim uma luz no seu olho, a pupila vai fechar, ela vai tentar parar aquela claridade. Se o fogo toca o seu corpo, você automaticamente tem o reflexo. O que é vivo, reage. Pega uma agulha e espeta, vai reagir, vai chorar, vai gritar, vai correr, vai pular, vai fazer alguma coisa. E por último, reprodução e adaptação. Tudo que é vivo se reproduz. Ele é vivo, ele gera outra vida. E adaptação, a evolução e adaptação, com o passar do tempo, ele vai se ajustando ao ambiente. Então você está no ambiente que está calor, daqui a pouco você está no ambiente que está frio, você está no ambiente que é barulhento, depois está no ambiente que é mais silencioso, você se adapta. Então, para a ciência, essas são as características de um ser vivo. Aí eu já posso perguntar para você, né, o que é a vida? Se você já começa a identificar que quando Jesus diz que em mim vocês terão vida, você já identificou que você é algo que reage, você é algo que se mexe, você é algo que precisa se alimentar, você é algo que precisa se purificar, você é algo que precisa evoluir, e você é algo que também precisa gerar vida em outras pessoas. Se eu perguntar como está a sua vida, não só a vida de crente, a vida cristã, a vida da fé, mas a sua vida mesmo no dia a dia. Se você anda meio apático, anda meio sem reagir a estímulos, sabe quando você tenta falar com uma pessoa, ela não reage de jeito nenhum?
Você conta uma piada, a pessoa não ri. Você conta um caos triste, a pessoa não chora. Você tenta animar, a pessoa não fala, vamos lá. Você tenta desanimar, ela também não reage a nada. Difícil, né? Quando você precisa conversar ou até conviver com uma pessoa que parece que desistiu da vida, desistiu de viver. Parece que só o corpo está se mexendo, parece que a alma já foi embora faz tempo. E a nossa palavra alma, ela vem de anima. A alma, que quer dizer vida, vem do termo anima, que quer dizer animar. Então, quando Deus criou o ser humano, no Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o boneco, lá do pó da terra. Mas aquele boneco, ele ainda não tinha o fôlego, ele não tinha o espírito vivificante, ele ainda não tinha a anima, ele não tinha a alma. E era só um boneco, sem vida. E parece que algumas pessoas estão como esse boneco, sem vida. A comida não tem gosto, vê a música e não se alegra se for uma música feliz, não dança, não se mexe se for uma música animada. Se é uma música triste, não chora, não curte o ritmo, não tem prazer em nada, olha para o céu tão lindo e não sabe apreciar a beleza do céu, ouve o canto dos pássaros e é como se não fosse nada, uma vida sem sal, sem gosto, sem sabor. E aí essa pessoa diz, isso não é vida. De fato, você está desprezando, você está deixando de valorizar, deixando de viver a vida que o Senhor te proporcionou. Se alguém estiver num estado de depressão, de doença, falando de depressão como doença mesmo, não estou falando de diagnóstico de Google não, a pessoa vai lá, pega um diagnóstico, um teste do Google e de 10 opções acerta 5, não, estou com depressão, não, estou falando de diagnóstico real e honesto. Se você não tiver um diagnóstico real e honesto de depressão, que a gente entende que também é uma deficiência de certas partes do corpo, e você não tem esse diagnóstico e vive uma vida apática, meu irmão, em nome de Jesus, hoje, receba a vida do Senhor. Receba a vida que vem pelo Espírito Santo de Deus. Se você crê, se você quiser, se você aceitar, o Espírito de Deus enche a sua vida, enche o seu ser, enche a sua mente, o seu coração, e você sai daqui hoje cheio de vida, com alegria, reagindo, aleluia, reagindo à vida que Deus te deu. Eu acho que aqui hoje não tem, mas às vezes aparecem crentes que eles são super espirituais, e tudo que é da terra eles abominam, tudo é do diabo, tudo é da carne, isso aqui vai perecer, e vai para o fogo, e tudo, ele não vê beleza em nada, é uma pessoa amarga, uma pessoa ranzinza, chata, pelo amor de Deus. E aí ele quer dar uma de santarrão, dizendo, não, no céu é que vai ser bom, irmãos, vamos andar em ruas de ouro. Deus criou uma maravilha aqui na terra, anda na terra de pé descalço, anda na grama de pé descalço, para você ver que delícia que é. Rua de ouro vai nos alegrar? Não, o que Deus tem lá no céu é muito mais do que rua de ouro, irmão. Se você está esperando rua de ouro somente, você não entendeu o evangelho. O nosso prazer está em Deus e em tudo aquilo que Ele proporcionou para a gente. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus fez coisas maravilhosas e nós precisamos reagir à vida. Então a primeira coisa, e é até o primeiro item da lição, o autor da lição, ele fala assim, olha, algumas pessoas entendem que vida abundante, ou somente vida aqui por enquanto, é algo somente espiritual. E não, existem esferas da vida, esferas, por exemplo, da saúde, do sentimento, do corpo, das necessidades básicas, e que nós também devemos aproveitar, curtir, desfrutar dessas coisas maravilhosas que Deus nos deu. Por que Deus criou tantas cores? Será que é para que a gente viva uma vida cinza, só cinza? No inverno, o inverno é meio depressivo, né? Países como o Japão, que o inverno é muito longo, as pessoas são mais quietas, são mais melancólicas, porque todo mundo usa preto, usa cinza, azul escuro, roupas escuras. Mas perceba, até mesmo os países
que são assim como o Japão, quando vai chegando a primavera, as pessoas já vão usando roupas mais coloridas, e já tem as flores, os insetos aparecem, as borboletas, e aí chega o verão, roupa colorida, fica tudo mais leve. Por isso as pessoas que vivem em países mais tropicais, como o nosso Brasil, Bolívia, eu acho que é tropical também, são pessoas que vivem vidas mais animadas, mais alegres, mais felizes. Mas independente do clima e da estação, irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, ele não muda por nada, quanto mais por uma estação. Deus, ele não muda por nada, quanto mais por locais geográficos. E nós que somos estrangeiros, moramos num país que não é o nosso de nascença, muitas vezes nós temos esse pensamento que a gente só é feliz e só tem vida, lá no Brasil que era bom, lá na Bolívia que era bom, porque lá a gente colhe a manga no pé, é uma delícia. Bom, delícia. Porque lá a gente pega a goiaba e tal, é verdade. A gente pula no rio e pesca. Verdade, tem um lado bom, tem um lado ruim, infelizmente. Mas o Japão tem um lado bom também. Tem muita coisa boa aqui também, tem muita natureza boa também. Se você pegar aqui, 20 minutos aqui, qualquer rua praticamente da cidade de Ota, andar 20, 30 minutos, você chega no pé de uma pequena montanha. Dá uma passeada na floresta, vê como é bom, é gostoso, respira o ar um pouco mais puro, desfruta. Muitos de nós estamos no Japão e a gente só acha que é trabalhar e fazer zangyô. Também faço isso, também trabalho, faço zangyô. Mas eu não deixo de curtir a natureza e o meu tempo com a minha família, não. No nosso carro a gente coloca música animada, música feliz, e a gente sai dançando, sai se alegrando, e a gente vai no parque e sai rolando no parquinho. A gente curte a vida com muita alegria. Por que Deus criou tantos sabores para a gente experimentar? E você só come a mesma comida todo dia? Esse negócio de abominar tudo que é da terra para dizer que está esperando o céu, desculpe, isso é uma falsa espiritualidade. Porque geralmente essas pessoas são sim ranzinzas, chatas, critica todo mundo, só vê o defeito de todo mundo, nunca elogia ninguém, só sabe falar mal, não se alegra com a vitória dos outros e acha que vai morar no céu. Então vida começa aqui com o que Deus já nos deu. Se você respirou hoje, você está vivo. A vida, você vai escolher a vida que você quer viver. Nós temos a vida, que é a vida do grego bios, que é essa vida biológica aqui, que eu falei, da ciência. Outra palavra do grego é a palavra psique, que quer dizer a vida psíquica, a alma, a identidade. Então quando você fala, isso que eu estou vivendo não é vida, é porque você está com cansaço mental. O teu corpo respira. Pela ciência você está vivo, mas a tua vida psíquica está tão cansada, tão abatida, que você sente que isso não é vida. E tem uma terceira palavra, que aparece no grego, que é zoe, que quer dizer vida no sentido mais profundo e essencial, relacionado à plenitude e à vida divina. A palavra que Jesus usa aqui, do grego, é claro, o Novo Testamento foi escrito em grego, é zoe. Eu vim para que vocês tenham essa vida, que realmente é sentido de estar vivo, que essa vida seja abundante, aleluia. Essa vida, ela vai te abençoar no biológico, você vai cuidar do corpo, passa o creme, toma o suplemento, faz a sua dieta, faz a caminhada, cuida do bio, cuida. Psique, cuida da sua psique, tenha uma vida leve, converse, fale, somos seres humanos, não é bom que o homem viva só, não aguente tudo sozinho. Converse, fale, troque ideias e usue a sua vida como um todo, Deus vai te abençoar. A palavra que aparece para vida abundante, aqui no grego, perisson, significa algo excedente, além da medida, superior, transbordante. O comentarista da lição, ele vai dizer assim: por intermédio de seu Filho, Deus nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu dignidade. Por isso somos salvos em Cristo. Irmãos, quem é que não quer tudo isso daqui? Ser perdoado, ser salvo,
quando você está perdido, quando você está lá no abismo. Nós queremos ser salvos, queremos um Salvador. Quando alguém acha que vai votar num presidente e ele vai resolver os problemas do país, o que essa pessoa está querendo? Está querendo um Salvador, mas está colocando a confiança no lugar errado. Quando alguém diz, olha, eu te perdoo, quando você se sente culpado, não é bom receber o perdão genuíno? O Senhor nos perdoou, o Senhor nos amou. Nós queremos ser amados. Não é carência não, faz parte do ser humano. Nós queremos amar e ser amado. O pai quer ser amado pelo filho, o filho quer ser amado pelo pai. A mãe quer ser amado pelo filho, o filho, a filha quer ser amado pela mãe. O marido quer ser amado pela esposa, a esposa quer ser amado pelo marido. O amigo quer ser amado pelo outro amigo e vice-versa. Nós queremos sim, e o Senhor nos proporcionou tudo isso, nos deu a dignidade. Como é bom, né, irmãos, poder desfrutar desta graça pela fé em Jesus. O autor da lição ele vai continuar no tópico 3 e ele vai falar da fonte de amor. Ele vai dizer que quem pode tirar as ovelhas das mãos de Jesus? Porque ele disse, eu sou o bom pastor e vocês são as minhas ovelhas. Então ninguém pode tirar as ovelhas das mãos de Jesus, porque ele zela por elas. A relação de Jesus com as suas ovelhas é baseado no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. O que o autor está dizendo aqui? Que Jesus ama as suas ovelhas, assim como Ele, o Pai e o Espírito Santo se relacionam entre si. Tem uma profundeza tão grande quando a gente tenta estudar a doutrina da Trindade, que é algo aceito entre todos os teólogos, que ninguém consegue explicar a Trindade na sua essência. A gente pode ter uma ideia de como que acontece 3 pessoas e um só Deus. Mas o que o autor está dizendo é, assim como o Pai ama e trata o Filho ama e trata o Pai, e ambos tratam o Espírito Santo, assim também Jesus nos trata. E Ele quer que nós nos tratemos desta mesma maneira uns aos outros. Olha que excelência de relacionamento. Pensa aí, você e o seu cônjuge. Vocês se relacionam, se respeitam da mesma forma que o pai e o filho se relacionam? Olha que coisa maravilhosa para a gente pensar. Você, filhos e pais, se relacionam da mesma forma que Jesus e o Pai se relacionam? Aí nós vamos dizer, não consigo. De vez em quando eu dou umas escorregadas, de vez em quando eu sou injusto, de vez em quando eu vou ver, já aumentei os decibéis da minha voz. Quando eu vou ver, eu finjo que não vi lá, e o outro foi e resolveu o problema, e eu fiquei na boa, enquanto o outro se desdobrava em 3 para resolver o problema, eu fingi que não via. Então, não, eu não me relaciono. Então, essa é a meta. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele ora pelos seus discípulos e ele fala, Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Então, irmãos, que a gente possa hoje pensar em tudo isso aqui que a palavra do Senhor está nos ensinando. A próxima vez que você pensar, isso não é vida, lembre-se dessa mensagem e lembre-se que Deus já proporcionou para você todas as ferramentas que você precisa para ter uma vida abundante, amém? Já está disponível, mas tem que reagir, irmão, tem que reagir. Sabe o que às vezes nós queremos fazer? Vou citar uma ilustração. Quem aí assistiu nos tempos antigos, não sei se ainda hoje é famoso, o filme ou conhece a história do Frankenstein. O Frankenstein, eu não lembro bem a história, mas um cientista faz uma experiência de pegar lá, eu não lembro se era o corpo de um homem, ou se ele era meio remendado, e ele consegue fazer com que aquele corpo seja colocado numa máquina, e aquele cientista dá um choque lá, e coloca, entre aspas, vida naquele corpo. E o Frankenstein, ele é um morto-vivo, né? Ele é morto, mas ele anda,
ele meio que balbucia assim, umas coisas, e ele se torna um empregado lá do local, onde não lembro se era um castelo. E temos na nossa cultura essa figura, essa ideia do Frankenstein. Sabe, às vezes a gente criar um Frankenstein pode ser muito cômodo e conveniente para a gente negar a vida abundante que Deus tem para nós. Porque daí a gente vive um círculo vicioso, onde eu me faço de morto, o outro me domina, só que ao mesmo tempo o outro se responsabiliza por tudo, basta eu me fingir de morto. Eu não tenho opinião para nada, eu não tenho boca para nada, mas também eu não resolvo nada. O outro que sabe de tudo. E aí, vai fazer alguma coisa segunda? Não, é o outro que sabe de tudo. É o outro, eu só faço um servicinho como um morto-vivo aqui. Eu não penso, eu não tenho vontade própria, eu não tenho opinião própria, eu não tenho gosto próprio, eu sou um morto-vivo. E para algumas pessoas, esse tipo de relacionamento é muito conveniente. Mas Deus não quer Frankensteins. Deus não quer pessoas mortas que não são pensantes, que não têm vontade, que está aqui para dizer assim, ó, Senhor, eu não tenho vontade nenhuma, eu não penso, eu não sou nada, o Senhor me usa. Deus não possui o corpo de ninguém. Todas as pessoas que Deus usou na Bíblia Sagrada, essas pessoas falavam com Deus e algumas delas até discutiram com Deus, até brigaram com Deus. Teve um que fugiu de Deus, Deus buscou lá de baleia, mas fugiu, tinha vontade própria, estava vivo, reagia. Então, em nome de Jesus, irmãos, Deus não usa morto-vivo não. Deus não quer que você seja um morto-vivo nessa vida, sem nenhum tipo de reação, sem nenhum tipo de personalidade. Quem gosta disso é quem quer dominar, é controlador, é ditador, que quer controlar tudo. Mas você também, se você for um dominador, um controlador, se arrependa em nome de Jesus, porque você está querendo tomar o lugar de Deus. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para libertar, aleluia. Então coloca para fora e descubra o seu eu. Quem sou eu? Em nome de Jesus, nem que tenha que pegar um desfibrilador e dar um choque em você, em nome de Jesus, acorda! Quando foi a última vez que você teve uma ideia? Quando foi a última vez que você teve vontade de fazer alguma coisa? Quando foi a última vez que você tomou iniciativa? E você fez de livre e espontânea vontade? Quando foi? Ou você só faz porque é mandado, só faz porque é obrigado, só faz porque alguém está te empurrando? Quando foi que você cantou um louvor do coração, porque realmente quis, e não porque foi obrigado a cantar? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia porque quis, e não porque alguém mandou você ficar em pé e abrir a Bíblia aqui num culto? Quando foi a última vez que você orou porque quis, e não porque você estava aqui e teve que dobrar os joelhos, senão as pessoas iam estar te olhando? Quando foi a última vez que você falou com o Senhor e glorificou o nome dEle porque você quis? Em nome de Jesus, tenha vida em nome de Jesus, reaja, evolua, cresça, amadureça, desenvolva, em nome de Jesus, multiplique-se, gere vida em outras pessoas também. Irmãos, carregar peso morto é ruim, é cansativo, porque quem carrega o peso morto, ele já tem que carregar o seu próprio corpo. Eu já tenho que gastar energia me carregando a mim mesmo. E aí, se eu estou aliançado com alguém, que é um Frankenstein, eu ainda tenho que ficar carregando ele. Aí, cansa. Isso é julgo desigual. Tome a iniciativa. Surpreenda. De verdade, tome a iniciativa. A outra pessoa vai ficar assim, é você mesmo? O que aconteceu? Falo, não, Deus falou comigo. Eu vou tomar iniciativa, não vai mais precisar você me pedir, não vai mais precisar ninguém me mandar. Eu vou querer, eu vou ter ideias. O Sócrates, ele era conhecido pelo seu método de maiêutica. O que era a maiêutica de Sócrates? Ele tinha um método de fazer perguntas, fazer filosofia perguntando. Cada vez que a outra pessoa abria a boca para responder, ele perguntava de novo. A pessoa abria a boca para responder, ele perguntava de novo. E maiêutica quer dizer que Sócrates, ele era como uma parteira, que fazia com que as pessoas tivessem um parto de ideias. A pessoa ia falando e se ouvindo, e a própria pessoa começava a pensar no que ela falava e dizia, então é isso. Tem gente que nem sabe o que pensa, até começar a falar, e ele fala, agora, eu me ouvindo agora,
Ah, então é isso que eu penso, agora eu entendi. A esse ponto, mas muito antes de Sócrates, o Senhor Deus já estimulava a inteligência do ser humano. Lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus descia para falar com Adão. E quando Adão pecou e se escondeu, quis dar uma de morto-vivo, escondido. Deus aparece, Deus é onisciente, onipresente, sabe tudo. Sabia onde Adão estava. Mas Deus pergunta, Adão, onde estás? Vai reagir? Vai abrir a boca para falar? Vai confessar? O que fizeste, Adão? Fala! Fale, irmão, em nome de Jesus. Abra a sua boca para orar e falar com Deus em nome de Jesus. Quando você estiver orando, eu vou dar uma dica para você, hein? Às vezes você ouve aqui os pastores orando na liturgia do culto e a gente fica usando palavras bonitas. Isso aqui, irmãos, é porque a gente está num culto público. Então a gente tem que fazer uma oração abrangente. Eu, nas minhas orações pessoais, não, eu falo o que eu estou passando e o que eu estou sentindo. E eu falo com detalhes. Deus, eu estou pensando isso. Deus, eu estou sentindo isso. Deus, a minha vontade é essa. Irmãos, eu falo com detalhes. Deus conhece a minha vida, conhece o meu coração, e quando eu termino a minha oração, eu me sinto em paz com Deus. Em paz. O processo do corpo humano vivo não é só se alimentar, não. O que um corpo vivo faz? Ele joga para fora aquilo que não presta mais. Se você não abrir a boca para orar, para jogar para fora o que você pensa que é mal, isso vai ficar dentro de você, te fazendo mal na sua mente, no seu coração. Seja o que for, se é mágoa, se é trauma, se é inclinação pecaminosa, se é desejo pecaminoso, em nome de Jesus, coloca para fora em oração e seja limpo em nome de Jesus. Você acha o quê? Que se você não orar, Deus não está vendo? Todos nós temos isso. Todo ser vivo tem essa inclinação que precisa ser domada. A Bíblia diz que até Jesus foi tentado, mas não pecou. Todo ser vivo faz o processo de purificar o seu corpo, de jogar para fora o que está fazendo mal. Aquilo que a gente não consegue fazer sozinho, o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Quando você não conseguir orar, ainda assim, ore, chore, gema. O apóstolo Paulo fala que ele falava em línguas estranhas. Ele dizia, o meu espírito ora bem quando eu oro em línguas estranhas. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Eu oro e falo com as pessoas na língua que elas entendem. Aqui no meu caso, português, espanhol. Mas quando eu quero falar com o Senhor, e que eu já joguei para fora tudo que eu tinha para falar, e ainda assim eu sinto, o Espírito Santo do Senhor me ajuda em línguas estranhas, em gemidos inexprimíveis, mas eu vou purificar a minha mente, o meu ser. Precisa fazer isso. O autor da lição, ele vai dizer que esse conceito de vida abundante abrange as questões e necessidades físicas, emocionais e espirituais, e que ela alcança também a nossa casa, a nossa família. Ele cita o exemplo de quando Paulo evangelizou um homem, o carcereiro da prisão, e disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, foi-se o tempo em que não tínhamos muitas informações sobre o desenvolvimento humano e dos relacionamentos humanos. Foi-se o tempo, hoje nós temos. Antes era possível você ir na igreja, dava uma de espiritual, voltava para casa, era uma pessoa horrível em casa, ninguém pensava nisso. E aí no outro dia você voltava para a igreja de novo e a pessoa estava lá falando línguas, profetizando, e de terno e gravata, e de vestidão, todo aquele figurino de crente que a gente sabe que era usado no passado. Em casa, uma vida horrível, com a esposa, com o marido, com os filhos. Mas hoje em dia, irmãos, já não dá mais, não cabe mais.
ter uma aparência de crente na igreja, no trabalho, do lado de fora, e em casa, uma ausência de vida abundante, um deserto. Na igreja parece um jardim florido, em casa um deserto, só tem cacto, só tem espinhos, não tem um abraço, não tem um afago, não tem um momento de prazer com a família e de dizer, olha, foi Deus quem fez isso daqui. Esse momento aqui que a gente está se alegrando em família, foi Deus quem fez isso daqui. Então, irmãos, essa vida se estende também para os que estão em casa. A gente sabe que existem exceções, quando muitas vezes só uma pessoa é crente na família, tem exceções, quando às vezes só o marido, ou só a esposa, ou só um filho, isso acontece. Só o adolescente vem na igreja, ele não tem força em casa, a gente sabe que é mais difícil. Mas no nosso contexto, irmãos, não faz sentido. Alegria ser só na igreja e não ter alegria em casa. Indo para o encerramento. O autor da lição ele vai dizer 3 características aqui para uma vida abundante espiritual. Ele vai dizer que o crente, ele é sempre alegre. A palavra do Senhor diz, a alegria do Senhor é a vossa força. Então o crente que tem vida, ele está sempre feliz. A gente sabe que existem temperamentos, né? O melancólico e o fleumático são mais calminhos, não são muito de expressar, mas não quer dizer que não deixa de ser alegre. É alegre do jeito dele. É alegre que dá um sorrisinho, né? Só um sorrisinho assim, de canto de boca. Os que são mais coléricos, sanguíneos, já dá gargalhada e tal, mas é alegre. Não deixa de ter alegria, leveza. Então, irmãos, vida abundante nos traz essa leveza. Jesus falou, venham até mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É uma obrigação, mas é uma obrigação prazerosa. Tenho que fazer, mas é fazendo por prazer mesmo. É igual ter filho, cuidar de filho. Como dá trabalho, mas como é prazeroso. Pergunta aí para o pai e para a mãe se troca. Não troca. Então, a alegria do Senhor é presente em nossas vidas. O segundo tópico que ele coloca, a segunda característica é gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo que acontece em nossas vidas. A pessoa grata não anda murmurando. Ação e murmuração é característica de ingrato. E uma vez eu ouvi uma frase, eu não vou lembrar agora quem foi que falou, mas é bom saber que a frase não é minha, que dizia que o ingrato, ele desonra a Deus. Por quê? Porque ele está reclamando daquilo que Deus deu para ele. E o ingrato, ele próprio estraga as coisas com a sua mão, e ainda assim ele fica culpando a Deus. Eu estou aqui desde o começo dizendo que Deus nos dá a ferramenta para uma vida abundante. E por que então a gente não está vivendo essa vida abundante? Se a gente reclamar e murmurar, por tabela a gente está dizendo, culpa de Deus. Então mantenhamos o coração grato. Por último, vida no Espírito, vida de oração. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Orai sem cessar. Irmãos, que tenhamos vida abundante. Vida física, está aí, você está respirando, eu estou vendo que você está vivo. Vida psíquica, a psique, suas emoções, a sua mente, trabalha elas em nome de Jesus, com gratidão, com oração. Ora, coloca para fora tudo que está de ruim. Fala na oração, fala mesmo. Senhor, tenho vontade disso. Mas pastor, são coisas horríveis. Fala, você vai ver, vai purificar a sua mente e o seu coração. Pode falar. E terceiro, Zoe, a vida no seu estágio completo, a vida espiritual. Aleluia. Ter prazer na vida em que vivemos. Que o Senhor Deus nos abençoe.